Imagine por um momento que você se tornou invisível. Não o tipo de invisibilidade dos filmes, onde você pode fazer o que quiser sem ser visto, mas uma invisibilidade cruel, fria e dolorosa. Você está ali, existindo, respirando, sentindo fome e frio, mas o mundo ao seu redor decidiu, coletivamente, que você não importa mais. As pessoas passam por você apressadas, desviando o olhar, como se o simples ato de reconhecer a sua presença pudesse contaminar o dia delas com a sua tristeza. Você grita, mas nenhum som sai. Você estende a mão, mas ninguém a segura. Essa era a realidade de Bob. Não sabíamos o nome dele na época, é claro. Para o mundo, ele era apenas mais uma mancha escura na calçada, um amontoado de pelos emaranhados e ossos proeminentes que a cidade tentava esquecer. Ele estava deitado na beira de uma estrada movimentada, onde o barulho dos pneus no asfalto era a única canção de ninar que ele conhecia há meses. A chuva caía incessantemente, transformando a terra ao redor dele em lama, mas ele não se movia. Não porque não quisesse se abrigar, mas porque a vontade de viver, aquela chama que queima dentro de cada ser senciente, havia se apagado. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de lealdade, agora estavam opacos, fixos em um ponto vazio no horizonte, esperando pelo fim. Ele havia desistido. Mas o que Bob não sabia, enquanto seu corpo tremia com a hipotermia iminente, é que o universo trabalha de maneiras misteriosas e que, às vezes, o milagre não desce do céu em um raio de luz. Ele estaciona um carro velho no acostamento e desce na chuva para te olhar nos olhos. Esta é a história de como o amor pode ressuscitar os mortos, e eu prometo a você, o final vai fazer cada lágrima valer a pena. Para entender a profundidade do abismo em que Bob se encontrava, precisamos voltar um pouco, não no tempo, mas na compreensão do que significa ser abandonado. Bob não nasceu na rua. As marcas em seu pescoço, onde uma coleira um dia repousou, contavam a história de um passado diferente. Houve um tempo em que ele teve um nome, um pote de comida cheio e talvez até uma mão carinhosa para coçar atrás de suas orelhas. Ele provavelmente foi o presente de Natal de alguém, a alegria de uma criança, o guardião de um quintal. Mas o tempo passou. Talvez ele tenha crescido demais. Talvez tenha adoecido. Ou talvez a novidade simplesmente tenha passado. A crueldade humana, muitas vezes, não é feita de malícia ativa, mas de uma indiferença gélida. O dia em que a porta do carro se abriu em uma estrada deserta e ele foi empurrado para fora, não foi um dia de raiva. Foi um dia de descarte. Ele deve ter corrido atrás do carro. Todos eles correm. O coração batendo descompassado, as patas batendo no asfalto quente, a confusão mental gritando: "Esperem, vocês me esqueceram!" Mas as luzes traseiras ficaram menores até desaparecerem. E Bob sentou-se e esperou. Ele esperou por horas, depois por dias. A lealdade de um cão é sua característica mais bela e, tragicamente, sua maior fraqueza. Ele acreditava que eles voltariam. Com o passar das semanas, a espera transformou-se em sobrevivência. A fome tornou-se uma companheira constante. Uma dor aguda no estômago que nunca ia embora. Ele aprendeu a revirar lixo, a beber água de poças sujas de óleo, a se esconder de pedras atiradas por crianças cruéis e de chutes desferidos por comerciantes irritados. A pelagem dourada e macia tornou-se uma carapaça dura de sujeira, parasitas e feridas abertas. A sarna tomou conta de sua pele, fazendo com que cada movimento fosse uma tortura de coceira e ardor. Ele perdeu tanto peso que suas costelas pareciam grades de uma prisão onde seu coração estava encarcerado. Mas a pior ferida não era física, era a solidão. Cães são seres sociais. Eles precisam de matilha, precisam de conexão. O isolamento absoluto começou a quebrar sua mente. Ele parou de procurar comida.
Parou de levantar a cabeça quando alguém passava. Ele aceitou que sua existência era um erro que logo seria corrigido pela morte. Foi numa tarde de terça-feira cinzenta que a narrativa começou a mudar, embora ele não soubesse. Uma mulher chamada Clara, que voltava do trabalho por aquela estrada secundária, viu o vulto. A maioria das pessoas teria visto apenas um saco de lixo ou um animal já sem vida e continuado a dirigir. Mas Clara viu algo mais. Ela viu um leve movimento, um suspiro que levantou o flanco magro do animal. Ela freou. O carro parou a alguns metros de distância. Quando ela desceu, a chuva havia apertado. Ela se aproximou devagar, sem saber se o animal seria agressivo. O medo é uma resposta natural à dor, e Bob tinha muita dor. Mas quando ele levantou os olhos e viu aquela figura humana se aproximando, ele não rosnou, ele não tentou fugir. Ele simplesmente soltou um suspiro longo e profundo e fechou os olhos, como se dissesse: "Pode fazer o que quiser, eu não tenho mais forças para lutar." Aquele momento, aquele contato visual entre uma alma quebrada e uma alma compassiva, é o ponto de virada de tudo. Se você acredita que o mundo precisa de mais histórias de esperança e resiliência, se você quer fazer parte de uma comunidade que valoriza a vida em todas as suas formas, eu convido você agora a se inscrever no canal. Ao clicar nesse botão, você nos ajuda a espalhar a mensagem de que nenhuma vida é descartável. Junte-se a nós. Vamos continuar essa jornada juntos. Clara não tinha equipamentos de resgate. Ela não tinha luvas nem focinheira. Ela tinha apenas o banco de trás do seu carro e um cobertor velho que usava para piqueniques. O cheiro que emanava de Bob era insuportável para a maioria. O cheiro de infecção e podridão. Mas Clara não recuou. Ela se ajoelhou na lama, estragando sua calça de trabalho, e falou com ele. A voz dela era suave, um som que Bob não ouvia há anos. "Ei, garoto, está tudo bem agora? Eu estou aqui." Ele não entendeu as palavras, mas entendeu a frequência. Pela primeira vez em muito tempo, o toque que ele sentiu não foi de agressão. Ela passou a mão trêmula sobre a cabeça dele, evitando as feridas abertas. Ele estremeceu, não de frio, mas pelo choque térmico do afeto. Com dificuldade ela conseguiu levantá-lo. Ele era pesado, não pela gordura, mas pelo peso morto da exaustão. Ele não ajudou, mas também não resistiu. Ele se entregou. A viagem até a clínica veterinária foi silenciosa, exceto pela respiração irregular de Bob. Ele olhava o teto do carro, talvez se lembrando da última vez que esteve em um veículo, no dia do seu abandono. O medo deve ter percorrido sua espinha, o medo de ser jogado fora novamente. Mas desta vez, o carro parou em um lugar de cura. A entrada na clínica foi uma cena de emergência. Veterinários correram. O diagnóstico inicial foi devastador. Desnutrição severa, desidratação, erliquiose, sarna demodésica avançada, anemia profunda e uma infecção grave em uma das patas traseiras, que possivelmente precisaria ser amputada. O veterinário olhou para Clara com aquele olhar que diz: "Talvez seja melhor deixá-lo ir." A eutanásia seria o caminho mais fácil, o fim do sofrimento. Seria misericordioso. Mas Clara olhou para Bob. E naquele instante, mesmo fraco, mesmo destruído, Bob fez algo minúsculo. Ele moveu a ponta do rabo. Foi um movimento de milímetros, quase imperceptível, um espasmo de esperança. Aquele milímetro foi o suficiente. "Nós vamos tentar", disse Clara. Os primeiros dias foram uma batalha nas trincheiras da vida e da morte. Bob precisou de transfusões de sangue. Ele precisava ser alimentado por sonda porque não tinha forças para mastigar. O corpo dele rejeitava a comida, acostumado com o jejum forçado. Ele gemia durante o sono, pesadelos de sua vida nas ruas assombrando seu descanso. Clara ia visitá-lo todos os dias. Ela sentava na frente da gaiola de metal, lia livros para ele, contava sobre como era o mundo lá fora.
Prometia que ele conheceria a grama verde e macia de um parque. Ela deu a ele o nome de Bob porque soava simples e amigável, algo que um velho amigo teria. A equipe veterinária, inicialmente cética, começou a ser contagiada pela teimosia daquele cão. Eles viam como ele lutava para levantar a cabeça quando Clara chegava. Eles viam a luz voltando aos poucos para aqueles olhos opacos. O processo de cura de um cão negligenciado não é linear. Há dias bons e dias terríveis. Houve uma noite em que a infecção piorou, a febre subiu e todos acharam que ele não passaria da madrugada. Clara ficou lá, segurando a pata dele através das grades, sussurrando promessas de futuro. Você não pode ir agora, Bob. A gente nem começou. E milagrosamente a febre baixou. O corpo dele, lembrando-se de sua força ancestral, começou a responder aos antibióticos. A pele começou a cicatrizar. Aos poucos, tufos de pelo dourado começaram a surgir entre as crostas, como flores nascendo no asfalto. O dia do primeiro banho verdadeiro foi um evento. A água escura escorrendo pelo ralo levava embora não apenas a sujeira, mas o passado dele. Quando o secador foi ligado, revelou-se o que estava escondido. Um cão majestoso, ainda magro, ainda com cicatrizes, mas com uma dignidade inegável. Ele se olhou no espelho da sala de banho e, pela primeira vez, inclinou a cabeça curioso. Quem era aquele cão? Ele não era mais o monstro da estrada. Ele era Bob. Mas a reabilitação física é apenas metade da batalha. A mente de um cão traumatizado é um labirinto complexo. Bob tinha medo de vassouras, tinha medo de vozes masculinas altas, tinha medo de portas se fechando bruscamente. Clara decidiu que não poderia deixá-lo em um abrigo esperando por adoção. Ele precisava de um lar de transição, um lugar para reaprender a ser um cachorro. E claro, esse lugar foi a casa dela. A primeira vez que Bob entrou na casa de Clara, ele congelou. O piso de madeira era estranho para suas patas acostumadas com terra e concreto. Ele não sabia o que fazer com a cama macia que ela comprou para ele. Na primeira noite ele dormiu no chão duro, ao lado da cama, porque não se sentia digno do conforto. Aquilo partiu o coração de Clara, mas ela sabia que precisava de paciência. Aos poucos, o milagre da confiança começou a florescer. Começou com a comida. Ele aprendeu que a tigela sempre seria enchida, que ele não precisava comer tudo desesperadamente como se fosse a última refeição. Depois veio o brincar. Um dia, Clara jogou uma bolinha de tênis velha pelo corredor. Bob olhou para a bolinha, olhou para Clara e algo estalou em sua memória genética. Ele correu. Ele tropeçou nas próprias patas compridas, escorregou no tapete, mas pegou a bolinha. Quando ele voltou trotando, com o rabo abanando freneticamente, não havia mais o cão velho e moribundo. Havia um filhote preso em um corpo cansado, finalmente libertado. A relação entre os dois se aprofundou. Bob tornou-se a sombra de Clara. Onde ela ia, ele ia. Se ela estava triste, ele apoiava a cabeça pesada no colo dela. Se ela estava feliz, ele latia e girava. Ele aprendeu a confiar novamente na humanidade, uma espécie que havia falhado com ele tão miseravelmente. E essa é a lição mais humilhante que os cães nos ensinam: a capacidade infinita de perdoar. Nós não merecemos os cães, mas eles insistem em nos amar mesmo assim. Meses se passaram. Bob estava irreconhecível. Ele ganhou peso. Sua pelagem brilhava como ouro ao sol, e ele corria no parque com uma alegria contagiante. As pessoas paravam Clara na rua não para desviar o olhar com nojo, mas para admirar aquele cão lindo. Que raça ele é? Perguntavam. Clara sorria e respondia: ele é um sobrevivente. Mas havia uma questão pendente. Clara já tinha 2 outros cães e trabalhava o dia todo. A ideia inicial era dar um lar temporário até que ele estivesse saudável para a adoção. Chegou o dia de fazer as fotos para o site de adoção. Clara arrumou Bob,
Colocou uma bandana colorida no pescoço dele. Ele posou como um modelo, sorrindo com a língua de fora. As propostas de adoção começaram a chegar. Eram ótimas famílias. Casas com quintais grandes, crianças, outros animais. Eram o sonho de qualquer cão de abrigo. Mas a cada entrevista, a cada visita de um possível adotante, Clara sentia um aperto no peito que não conseguia explicar. E Bob também sentia. Quando estranhos chegavam, ele era educado, deixava-se acariciar, mas seus olhos nunca saíam de Clara. Ele ficava sempre a um passo dela, encostando o corpo na perna dela, como se dissesse: eles são legais, mas você é a minha pessoa. Por que você está me oferecendo a eles? A gota d'água foi quando uma família perfeita veio visitá-lo. O pai, a mãe e 2 filhos adoráveis. Eles se apaixonaram por Bob, trouxeram petiscos, jogaram a bola. Tudo estava certo. Eles disseram: nós vamos levá-lo. Clara sorriu, concordou, pegou a papelada, mas quando ela foi pegar a guia para entregá-lo, suas mãos começaram a tremer. Ela olhou para Bob. Ele não estava abanando o rabo. Ele estava sentado, estático, olhando para ela com uma intensidade que perfurava a alma. Era o mesmo olhar daquele dia na estrada, na chuva. Um olhar que perguntava: você também vai me deixar? Clara largou a guia. Ela pediu desculpas à família chorando. Disse que houve um erro. Disse que Bob não estava disponível. A família, confusa mas compreensiva diante da emoção dela, foi embora. Clara fechou a porta, sentou-se no chão do corredor e abraçou o pescoço daquele cachorro gigante. E Bob suspirou. Um suspiro longo, profundo, de quem finalmente chegou em casa. O lar temporário havia falhado e foi a falha mais bonita do mundo. Bob não precisava de uma nova família. Ele já tinha encontrado a dele no momento em que aquela mulher parou o carro na chuva. A vida de Bob dali para frente foi tudo o que ele merecia e mais. Ele teve natais com presentes embrulhados só para ele. Ele teve viagens para a praia, onde descobriu que tinha medo das ondas, mas amava correr na areia. Ele teve sonecas no sofá em tardes de domingo, mas ele também teve um propósito. Clara percebeu que a história de Bob tinha poder. Ela o treinou para ser um cão de terapia. O cachorro que foi ignorado pelo mundo passou a visitar hospitais e asilos. Ele, que conhecia a dor do abandono, agora oferecia conforto a idosos solitários e crianças doentes. Quando ele entrava em um quarto de hospital, com sua calma estoica e seu olhar doce, o ambiente mudava. Ele deitava a cabeça na cama de pacientes que não sorriam há dias e de repente havia luz. Ele sabia instintivamente quem estava sofrendo mais, quem precisava do toque dele. Ele transformou o seu trauma em cura para os outros. O milagre na vida de Bob não foi apenas sobreviver, foi transbordar. Ele não apenas recuperou a vida que lhe foi roubada, ele criou uma nova vida que tocou centenas de outras pessoas. Aquele cão invisível tornou-se a coisa mais visível e importante no mundo de muita gente. Anos se passaram. O focinho de Bob ficou branco, as patas ficaram mais lentas, a artrite chegou, como chega para todos nós. Mas ele nunca perdeu o brilho nos olhos. Até o fim, até o último dia, ele olhava para Clara com a mesma adoração do primeiro momento. Quando chegou a hora dele partir, não foi na lama, sozinho e com frio. Foi em sua cama macia, cercado por brinquedos, com a cabeça no colo de Clara. Ela chorava, mas também sorria, agradecendo a ele por tê-la escolhido. E quando ele fechou os olhos pela última vez, não havia medo, havia apenas amor, puro, incondicional e eterno. A história de Bob nos deixa com uma pergunta inquietante e necessária. Quantas vezes passamos por um milagre e não o vemos porque ele está sujo, quebrado ou escondido nas sombras? Quantos Bobs estão lá fora agora, esperando que alguém pare o carro? O mundo diz que é impossível salvar a todos. A lógica diz que é apenas um cachorro.
Mas pergunte a Clara se foi apenas um cachorro. Para ela, ele foi o universo. Não subestime o poder de uma segunda chance. Não subestime a capacidade de regeneração de um ser vivo quando lhe é dado o mínimo de dignidade. Bob não tinha mais esperança, até que o milagre aconteceu. Mas o verdadeiro milagre não foi mágico. O verdadeiro milagre foi a empatia humana. Foi a decisão de uma pessoa de não ser indiferente. E esse é um tipo de milagre que você, que está me ouvindo agora, pode realizar a qualquer momento. Olhe ao seu redor. A esperança de alguém pode estar nas suas mãos. Às vezes, tudo o que é preciso para mudar o destino de uma vida é parar, olhar e dizer: eu vejo você, e você importa. Se a história do Bob tocou o seu coração, se você sentiu a jornada dele da escuridão para a luz, por favor, compartilhe este vídeo. Vamos fazer com que a história dele inspire mais resgates, mais adoções e mais amor. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que nos lembram o que significa ter um coração batendo. Obrigado por assistir e lembre-se, seja um milagre na vida de alguém hoje.